Bom, o assunto que a gente vai falar hoje é melanoma. E esse é um assunto muito sério, muito importante. E quem trabalha na área da dermatologia e na cirurgia dermatológica precisa dominar, precisa saber conduzir um caso de melanoma. Pelo menos essa fase inicial, quando o paciente te procura no seu consultório. E é super importante que você faça o diagnóstico precoce, porque a grande chance do paciente ficar curado é o diagnóstico precoce no melanoma, né? E o melanoma é um dos tumores malignos mais agressivos que acometem o ser humano, e é super importante que a gente faça o diagnóstico, né? E às vezes o paciente aparece muitas vezes já com metástases e a gente nem descobre qual foi o início, né? Qual foi a lesão inicial. Por isso, uma das perguntas que vocês me fazem é: eu devo mandar para anatomopatológico tudo que eu removo do paciente? Eu acho que sim, porque às vezes o paciente pode aparecer num quadro avançado de melanoma e às vezes ele tirou um nevo lá, sabe, muito antigamente, e às vezes aquele nevo poderia ser um melanoma numa fase mais inicial. Então, eu sugiro que vocês mandem sim as lesões para anatomopatológico, tá? Exceto acrocórdons, né? Lesões seringomas, lesões assim, não haveria necessidade, mas nevos que vocês removam, é importante que você envie para anatomopatológico. Muitas vezes o paciente vai levar a peça pessoalmente ao laboratório, então é importante que o paciente assine um termo de que ele está se responsabilizando pela peça e que ele vai levar sim ao laboratório. Ele se compromete a levar a peça cirúrgica para o exame anatomopatológico. Então é super importante você fazer com que o paciente assine esse termo, sabe? Porque depois, se o paciente descobre mais lá na frente uma doença metastática, vai ter que ser feita então uma investigação de onde poderia então ter surgido esse melanoma, e às vezes ele surgiu de um nevo que foi removido e que às vezes não foi dada a atenção, né, que merecia a lesão e não foi mandado para anatomopatológico. A Débora está perguntando: você tem exemplo desse termo? Tenho sim, Débora. Você pode entrar em contato, aqui tem o WhatsApp. Depois você me manda o seu WhatsApp, por favor, no direct, e eu vou ter o maior prazer de mandar para você, tá? Eu não sei se você é minha aluna do curso online. Lá no curso online tem esse termo também, mas se você não for minha aluna lá, não tem problema, eu mando para você, tá? É super importante que o paciente assine, viu, os termos, tanto para cirurgia, procedimentos. Então, os pacientes que são modelos dos meus cursos aqui, dos cursos presenciais, eles assinam um termo, tanto da questão da publicação da imagem, que às vezes a gente publica os casos, também porque ele aceita que ele está sendo o paciente modelo de um curso, e depois quando a gente pede que ele envie o exame para anátomo, porque assim, eu tenho um laboratório que vem buscar aqui os exames, é um laboratório de dermatopatologia, mas às vezes o paciente não quer mandar, porque esse é um custo que o paciente vai ter. Então eu falo para o paciente, eu entrego para ele a peça com o pedido de anátomo e ele assina o termo de que ele está levando, viu? Ah, Débora, não tem problema, para mim vai ser uma honra, viu, te receber nos meus cursos, mas depois você me manda o direct que eu vou mandar para você, esse termo aí, tá? Mas é um termo bem simples, na verdade depois eu vou mandar para você, mas vocês podem fazer assim: eu passei o nome do paciente, estou recebendo das mãos do Dr. Ed a peça cirúrgica retirada, por exemplo, do braço direito, e junta com o pedido de exame, né, da biópsia, e me comprometo a levar ao laboratório e apresentar o resultado do exame posteriormente ao Dr. Ed. Aí ele coloca a data, o RG e assina, tá bom? Então isso é importante sim. Bom, e voltando, então vamos falar aqui então de melanoma, por que é tão importante isso, né? Tem uma história de uma amiga minha, dermatologista, e o namorado dela deu uma vez, uma história bem triste até. Ele começou a apresentar um quadro de pneumonia, e daí quando procurou o pronto-socorro, um paciente jovem, sabe, 40 e poucos anos, eu acho, 50, acho. E daí, quando foi feito o diagnóstico, ele já estava com melanoma metastático, sabe? Ele teve pouco tempo de sobrevida depois, não sei quantos meses.
E ela é dermatologista, então vocês imaginem a situação, né? E no caso dele, não se soube exatamente qual foi a lesão primária, né? Parece que ele tinha removido um nervo, mas também não tinha feito exame nenhum. Então, é super importante que a gente envie as nossas peças para anatomopatológico. O que vocês tiverem de dúvidas e comentários, coloquem aqui para a gente discutir, que vai ser também bastante interessante, tá? Bom, então o paciente chega com uma lesão suspeita, você vai fazer a dermatoscopia, né? Obviamente, eu não vou falar aqui todo o quadro clínico do melanoma, porque eu vou falar, na verdade, da parte prática mesmo, de como conduzir esses casos no nosso consultório, né? Que todo mundo já sabe do diagnóstico clínico, né? Da lesão do ABCD, de como que faz o diagnóstico, as características clínicas da lesão, acho que todo mundo aqui já conhece. Então, toda lesão suspeita, você vai fazer a dermatoscopia. E na dermatoscopia, você vai ver todos aqueles comemorativos, não é verdade? Não é muito a minha área de atuação, mas todo mundo que trabalha nessa área precisa se familiarizar, precisa treinar os olhos para fazer uma dermatoscopia de lesão melanocítica suspeita. Então, você vai ver lá o véu branco azulado, você vai ver então os pseudópodes, aquela rede pigmentar atípica, né? Os grânulos, os glóbulos. Então, você faz a dermatoscopia e aquela lesão é suspeita, você deve fazer então a conduta é você fazer a biópsia excisional com margem de 2 milímetros. Então, você tem que remover toda a lesão para você encaminhar para o patologista para ele fazer o diagnóstico mesmo do melanoma e a espessura de Breslow. Isso é super importante, tá? Eu recebo assim, muitas perguntas, muitas dúvidas de alunos me perguntando assim, doutor, eu devo já então fazer com uma margem de segurança? Porque eu fiz a dermatoscopia, é um melanoma mesmo, com todos os comemorativos, então eu já vou partir para fazer com a margem de segurança. Então vou fazer com 2 centímetros de margem. Não. Você fez a dermatoscopia, a lesão é suspeita, a conduta é biópsia excisional, tá? Você deve remover toda a lesão para que o patologista faça o diagnóstico de melanoma mesmo e a espessura de Breslow. E aí, a partir daí, o paciente será... A partir daí que você vai conduzir esse paciente o caso, não é verdade? Então, depois que você faz então a biópsia excisional com 2 milímetros de margem, você vai encaminhar para o patologista. Mas existe uma possibilidade de você fazer uma biópsia incisional. Quando é? É sempre nós vamos fazer uma biópsia excisional? Não, existem situações em que você vai ter que fazer uma biópsia incisional. E em qual situação? Quando a lesão é muito extensa. Então você imagina às vezes uma lesão que é muito grande, tem 10 centímetros, sei lá. Então às vezes não é possível você fazer a biópsia excisional. Então você vai fazer biópsia incisional em alguns pontos. E é muito comum do aluno me perguntar, mas em qual ponto eu vou fazer essa biópsia? Você vai fazer a biópsia incisional, pode ser com punch mesmo, mas é super importante quando você faz biópsia que você encaminhe fragmentos generosos para o patologista, sabe? Não adianta você mandar um pedacico de nada, porque também fica difícil para o patologista avaliar, fazer o diagnóstico do melanoma, também da espessura de Breslow. Então você precisa remover, mesmo que seja com punch, um bom cilindro, né, que vá até o subcutâneo. E a pergunta frequente é, mas doutor, em qual local eu devo fazer essa biópsia incisional? Nos locais de maior comemorativo, onde você vê mais sinais do melanoma. Então, as áreas mais pigmentadas, as áreas mais infiltradas, as áreas mais nodulares. Né? Evite, por exemplo, naquela área que é de regressão. Sabe aquela área que é mais cicatricial? Ali não vai ser muito bom de você fazer, porque às vezes você pode fazer ali a biópsia e o resultado pode vir inconclusivo, né? Porque ali ocorreu, então, uma regressão do tumor e às vezes você pode encontrar ali somente fibrose cicatricial. Então, a biópsia incisional você vai fazer naqueles locais de maior número de comemorativo, onde o quadro clínico é mais exuberante, tá? Então, a área mais pigmentada, a área mais infiltrada, mais nodular. E outra área que não é interessante de você fazer a biópsia incisional é na área de ulceração.
Por quê? Na área de ulceração, o que aconteceu ali? Por que ocorre uma ulceração? Por exemplo, num baso ou mesmo no melanoma. Porque como ali a mitose é tão intensa, né, a vascularização não deu conta de irrigar todo aquele tumor. E aí o tumor ele começa a necrosar. E por isso que acontece a ulceração. Então, se você fizer a biópsia ali na úlcera mesmo, pode vir inconclusivo, porque você pode estar biopsiando um local de necrose tecidual, tá? Ah, tá. A doutora Valquíria perguntou aqui, ó. Mas não ocorreria um implante de células malignas na biópsia incisional? Não, Valquíria. Por quê? Você vai fazer a biópsia incisional, ou seja, dentro do tumor. Então, você está manipulando células tumorais dentro da massa tumoral, entendeu? Então, você não vai implantar células. Uma situação que você poderia implantar células seria, por exemplo, você fazer uma anestesia. Então, você vai... Por isso que eu falo, quando a gente vai fazer anestesia em tumor, a gente vai fazendo anestesia em volta do tumor, né? E nunca deve direcionar a agulha para dentro do tumor, porque nesse momento, quando você puxa a agulha, você traciona a agulha, aí você pode implantar células neoplásicas nesse trajeto. Mas na biópsia incisional, num melanoma, não tem esse risco, tá bom? Mas sempre, então, o que é preferível? Sempre que possível, biópsia excisional com margem de 2 milímetros, tá? E você deve ir até o subcutâneo, para que o patologista consiga analisar toda a espessura da lesão. E aí ele vai dizer para você a espessura de Breslow qual é, tá bom? Ah, existe um detalhe. Essa biópsia excisional com 2 milímetros, doutora Ed, existe uma direção, um sentido? Eu posso fazer o fuso assim, longitudinal, transversal, de qualquer jeito? Então, na verdade, esse fuso, essa elipse, né, a cicatriz final, ela tem que estar no sentido da drenagem linfática. Então, por exemplo, em membros, você vai fazer aqui a biópsia aqui, a incisão tem que ficar longitudinal, porque a drenagem linfática é nesse sentido. Então, você não deve fazer uma biópsia excisional deixando uma cicatriz assim, transversal. Por quê? Se você faz uma cicatriz transversal, vou fazer aqui, vamos ver se fica mais fácil. Então, a drenagem linfática é nesse sentido. Então, a cicatriz final ela tem que ficar nesse sentido. E não assim, transversal. Porque se você faz uma incisão transversal, você está seccionando a drenagem linfática. E isso vai dificultar o diagnóstico depois na pesquisa do linfonodo sentinela, que eu vou explicar aqui para vocês como é feita a pesquisa do linfonodo sentinela. Então, quando você vai fazer uma biópsia excisional de uma lesão suspeita de melanoma, você já tem que pensar lá na frente. Gente, e se esse paciente tiver que ser submetido à pesquisa do linfonodo sentinela? Então, a incisão ela tem que estar no sentido da drenagem linfática. Ela não pode estar seccionando, ela não pode estar transversal, ela não pode estar seccionando a drenagem linfática, não é? Então, quando você vai fazer a biópsia excisional, você já tem que estar pensando lá na frente, tá? Não adianta você fazer aqui a incisão transversal e depois falar, meu Deus, agora na hora de fazer a pesquisa do linfonodo sentinela vai ficar prejudicado o exame, né? Então, tem que pensar nisso. Deixa eu ver aqui, tem um comentário aqui. É da Carol. A Carol foi minha residente lá no Hospital Padre Bento de Guarulhos, no sul, São Paulo, e agora ela é preceptora também. Um dos maiores aprendizados com o Dr. Ed em oncologia cutânea foi o cuidado anestésico. Obrigado, Carol. Sim, faz muita diferença. Eu recebo muitos alunos que às vezes vão anestesiar um baso, por exemplo. Então, ao invés de contornar o baso com a agulha, às vezes direciona a agulha para o tumor. E aí, nessa de você tirar a agulha, você começa a espalhar, disseminar as células neoplásicas, tá bom? Então, nunca direcionar a agulha para dentro do tumor. Isso também eu costumo falar no cisto epidérmico, vocês lembram? Por quê? No cisto epidérmico, se você vai direcionando a agulha para dentro do cisto, você vai injetar anestésico dentro do cisto. E o que vai acontecer? Às vezes você trisca ali a lâmina, o cisto rompe, daí espirra, suja tudo de queratina, às vezes vem para o seu rosto, né? Tem aquele odor desagradável, e rompe o cisto, daí fica mais difícil para você remover o cisto completamente, né? Então, a gente sempre deve dar a volta, tá certo? Bom,
Então, eu falei aqui que a biópsia excisional com 2 milímetros, sempre no sentido da drenagem linfática. Então, em membros, ela vai ser longitudinal. Vai ser longitudinal, não vai ser transversal. Aí você vai falar, mas doutor Ed, e no tronco? Como é que funciona? Então, o tronco ou na cabeça, por exemplo, ali já é muito mais complexo. Porque a drenagem linfática em tronco, ela é muito complexa. Então, às vezes você imagina assim, se a lesão é desse lado aqui, perto do tórax à esquerda, a drenagem linfática vai ser para a axila esquerda. E não necessariamente. Por isso que é preciso fazer a pesquisa do linfonodo sentinela, e eu vou explicar direitinho, vocês vão entender como faz isso. Então, em tronco, às vezes no dorso também. Então, você vai fazer no sentido, sim, que está mais próximo, provavelmente aqui no sentido da axila esquerda. Porém, às vezes ele drena, sei lá, para a região inguinal esquerda. Então, a gente precisa descobrir qual é a cadeia ganglionar que drena aquela região, tá bem? Então, em membros, você vai fazer assim. Agora, em cabeça e tronco, você vai fazer no sentido daquela cadeia mais próxima que seja lá a provável cadeia que drena aquela região onde está a lesão, tá bem? Bom, então, imagine que você fez lá a biópsia excisional, mandou para anátomo e depois veio lá o resultado. Então, melanoma, então vem lá um melanoma um melanoma com um Breslow. Imagine que você fez, então, aqui no dorso, perto da escápula, paraescapular. Então, você tirou lá uma lesão néfica de mais ou menos 1 centímetro. Então, você fez a biópsia excisional com margem de 2 milímetros e veio lá melanoma maligno, com um Breslow de 1,5 milímetros. Imagine que é isso, uma paciente jovem de 30 anos. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que entender esse anátomo, esse anátomo patológico, para você dar seguimento. Então, quando que está indicada então a ampliação de margem? A ampliação da margem ela vai ser guiada pelo resultado da biópsia excisional. Então, esse paciente ela vai ter que ser submetido a uma ampliação da margem. Então, como que é feita essa ampliação da margem? A ampliação da margem ela vai ser feita baseada na espessura de Breslow. Então, até 1 milímetro de espessura de Breslow, você vai ampliar com 1 centímetro de margem, tanto na extensão quanto na profundidade, tá? Então, baseado na espessura de Breslow. Então, até 1 milímetro, 1 centímetro de margem. Se tiver mais de 1 milímetro, aí sim você vai dar 2 centímetros de margem de segurança. Então, tanto na extensão quanto na profundidade. Então, você vai ter que ir até o subcutâneo. Então, na região dorsal, tem muito subcutâneo. Então, você consegue fazer isso com tranquilidade. E aí, está terminado o tratamento desse paciente? Não, é importante você avaliar. Então, além dele ter a indicação da ampliação da margem, se ele tem indicação da pesquisa do linfonodo sentinela. E como que você vai saber? Então, a pesquisa do linfonodo sentinela, ele está indicado na seguinte situação. Em Breslow, acima de 1 milímetro. Então, essa paciente tem 1,5 milímetro, então ela tem indicação de pesquisa do linfonodo sentinela. Tá? Além disso, qual seria a outra indicação? Mesmo, por exemplo, se ela tivesse um melanoma in situ, de 0,75, por exemplo. Aí você diria assim, de 0,75 com presença de ulceração ou regressão. Então, mesmo que seja ali um melanoma in situ, na presença de ulceração ou regressão, está indicada também a pesquisa do linfonodo sentinela. Por quê? Porque nesses locais onde houve a regressão ou a ulceração, o tumor, ele pode... Então, naquele ele é in situ, mas naquele local ele pode ter invadido e regrediu. Então, você não tem como avaliar se aquele tumor ele foi in situ em toda a sua extensão ou se ele, em algum momento ele foi um tumor mais agressivo que aprofundou, que teria uma maior chance de desenvolver metástase, né? Então, qual a indicação da pesquisa do linfonodo sentinela? Tumores acima de 1 milímetro de Breslow ou com presença de ulceração ou regressão. Tá? Então, são essas as indicações da pesquisa do linfonodo sentinela. Tá bom? Voltando ainda lá você fez aqui a ampliação da margem, ou mesmo quando você fez a biópsia excisional, e se por acaso
ela veio negativa, não veio só como um nevo, por exemplo, um nevo melanocítico, sem atipias nem nada, então acabou o tratamento, né? Ah, deixa eu ver, o Carlos perguntou aqui uma coisa. Então, com regressão ou ulceração já na dermatoscopia, já indica a pesquisa do linfonodo sentinela? Não, Carlos. O que vai indicar a pesquisa do linfonodo sentinela é a biópsia excisional. Então, a dermatoscopia, ela vai sugerir que aquela lesão seja um melanoma. Então, você já vai partir para fazer a biópsia excisional com margem de 2 milímetros. Você fez a biópsia excisional, mandou para o patologista, ele vai analisar, vai primeiro confirmar se é um melanoma e ele vai dizer qual a espessura de Breslow desse melanoma, dessa lesão. E se na biópsia excisional essa lesão tem mais de 1 milímetro de espessura ou tem regressão ou ulceração, aí sim está indicada a pesquisa do linfonodo sentinela, tá bom? Pois bem, uma coisa que é importante, quando você fez ali a biópsia excisional ou quando você fez a ampliação da margem, na direção também da drenagem linfática, você não deve dar pontos internos com fios pretos, sejam Vicryl, seja fio de nylon ou fio de algodão preto. Sabe por quê? Porque isso pode levar a uma confusão posterior. Se você dá um ponto interno com fio de nylon preto, posteriormente aquilo pode gerar uma confusão. Se aquilo é uma satelitose, se aquilo é uma recidiva, sabe? Porque às vezes esse fio de nylon, esse nó que você deu lá embaixo no subcutâneo, ele pode vir à superfície e pode começar a aparecer, né, por transparência. Isso pode gerar confusão. Então, em melanoma, não se dá ponto interno com fio preto, com fio escuro. E eu mesmo nem gosto de dar ponto interno com fio definitivo, né? Com fio inabsorvível. Eu costumo fazer com fio absorvível. Nesse caso, um monocrio, que é um fio transparente. Parece um fio de nylon de pescaria, tá? Então, interessante e importante isso, não dar ponto interno com fio de nylon preto. Bom, aí fizemos ali, então, o paciente vai então. Quando você fez a biópsia excisional, a gente fez esse diagnóstico, essa paciente de 30 anos, uma lesão próximo da escápula, uma lesão de 1 centímetro de diâmetro, a gente fez a biópsia excisional com 2 milímetros, tanto na extensão quanto na profundidade, e o resultado foi um melanoma cutâneo com 1,5 milímetros de espessura de Breslow. Então, nesse caso, nós indicamos a ampliação, como essa lesão tem mais de 1 milímetro de espessura, nós vamos dar 2 centímetros de margem, tá? Tanto na extensão quanto na profundidade. Está indicada a pesquisa do linfonodo sentinela, porque a lesão tem mais de 1 milímetro de espessura de Breslow, tá certo? E eu vou explicar agora como que a gente faz a pesquisa do linfonodo sentinela, porque é uma coisa que gera uma grande confusão, que eu já li em vários locais isso. As pessoas ficam às vezes bastante confusas, tá? Bom, então vamos lá. Como que é feita a pesquisa do linfonodo sentinela? Então você imagina assim, você fez essa biópsia na sua paciente, né? Veio esse diagnóstico, você vai encaminhar para o cirurgião oncologista, tá? Ele é que vai fazer a pesquisa do linfonodo sentinela e nessa ocasião da pesquisa do linfonodo ele já vai providenciar a ampliação da margem. E aí, como que é feita essa pesquisa do linfonodo sentinela? Então, o paciente ele vai internar, isso é feito em ambiente hospitalar. Geralmente, o paciente interna na véspera, tá bom? E, obviamente, que você vai pedir todos os exames pré-operatórios para esse paciente. Então, você precisa pedir hemograma, coagulograma. Normalmente, não vai ser você que vai pedir, né? Porque você fez o diagnóstico do melanoma e vai encaminhar para o cirurgião oncologista, tá? Se na sua cidade não tiver um cirurgião oncologista, você pode mandar para o cirurgião plástico, tá bem? Então, aí o cirurgião ele vai pedir os exames pré-operatórios. O paciente precisa ir para a cirurgia com exames pré-operatórios. E quais seriam esses exames? Então, o hemograma, o coagulograma, a glicemia, a ureia, a creatinina, as transaminases. Você vai pedir um raio-x de tórax também, um eletrocardiograma, tá? Se for um paciente jovem. Se for um paciente mais idoso, com mais de 50 anos, por exemplo, aí você já pede também um teste ergométrico, peço um teste ergométrico, um ecocardiograma, uma avaliação do cardiologista e também se for um paciente jovem que tenha comorbidades, tá bem?
Bom, então como que vai ser? Como que vai ser feito? Então o médico, o cirurgião oncologista vai internar a paciente na véspera da cirurgia e aí ele vai injetar ali onde você fez a sua biópsia excisional, ele vai injetar ali Tecnésio 99, que é um radiofármaco. E isso às vezes cai em prova de título, é muito comum esse tipo de pergunta, de questão. Eu já vi as pessoas fazerem cada confusão. Então, vai injetar ali o Tecnésio 99 ali na cicatriz onde você fez a biópsia excisional, tá bem? E depois, para fazer a pesquisa do linfonodo sentinela, e é importante que vocês saibam que quem é o linfonodo sentinela? O linfonodo sentinela, o próprio nome já diz, ele é sentinela. Ele é o primeiro linfonodo que drena aquela região. Então, por exemplo, se a sua paciente tem essa lesão ali, próximo da escápula, na região dorsal, é muito difícil de saber exatamente qual é a cadeia que drena essa região. Se fosse, por exemplo, no braço, no antebraço, é óbvio que a cadeia que drena é a região axilar daquele membro. Mas se a lesão está no tronco, ela pode drenar. A drenagem linfática pode acontecer, por exemplo, para as cadeias ganglionares axilares, ou pode também para as inguinais. Então não dá para você saber qual é a cadeia que drena aquela região onde você fez a biópsia excisional e confirmou o melanoma, tá bom? Então nós vamos usar o Tecnésio 99. Para que serve esse Tecnésio 99? Você vai injetar ali na cicatriz. E tem que ser na véspera da cirurgia, geralmente 24 horas antes. Por quê? Você vai usar no dia da cirurgia, no dia seguinte, um gamma probe. O que é o gamma probe? Ele vai fazer, na verdade, ele vai diagnosticar exatamente qual é a cadeia ganglionar que drena essa região onde está acometida, onde está a lesão. Se é axilar, se é inguinal, se é direita, se é esquerda, tá? Então o Tecnésio 99 ele serve para diagnosticar qual a cadeia que drena aquela região. Então você vai com gamma probe, você vai ali na axila direita, vai na axila esquerda, vai na virilha direita e esquerda para ver aonde que foi o radiofármaco. Então imaginem que então aquilo drenou, foi para a axila esquerda. Então quando você passa o gamma probe aqui, é um aparelho, gente, que detecta radioatividade, né? Porque o Tecnésio 99 é um radiofármaco. Então você vai passar ali o gamma probe e ele vai começar a apitar, pi, 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 sinal de que o radiofármaco foi para cá, para a axila esquerda. Então significa que a axila esquerda, a cadeia ganglionar axilar esquerda, é que drena aquela região aonde está o melanoma, na região ali escapular, tá bom? Pois bem, então você já sabe que a cadeia que drena é a axilar esquerda. Então você vai procurar o linfonodo sentinela na axila esquerda. Não tem sentido você procurar na axila direita ou na região inguinal direita ou esquerda. Você já vai preparado para fazer a incisão na axila esquerda. Pois bem, na hora da cirurgia, mais ou menos 1 hora antes, você vai injetar um corante, tá? Que é o azul patente. Esse é um corante francês e as pessoas, isso também cai muito na prova. O Tecnésio 99 serve para fazer o diagnóstico do linfonodo sentinela. Não. O Tecnésio 99 serve para fazer o diagnóstico da cadeia ganglionar que drena a região acometida. E o azul patente ele serve para fazer o diagnóstico do linfonodo sentinela. E aí o que eu vejo que fazem muita confusão é azul patente, azul de metileno, azul de toluidina, verde brilhante, e aí aquela infinidade de pigmentos, né? Para confundir, na verdade, a pessoa que está ali fazendo a prova. Então, o pigmento que é utilizado é o azul patente. E aí como que é feito? 1 hora antes da cirurgia é injetado esse azul patente. Ele é bem parecido com o azul de metileno, viu? Injeta ali na cicatriz, onde você fez a biópsia excisional, e aguarda 1 hora, mais ou menos, para começar a fazer a cirurgia. E aí faça a incisão aqui na axila e se vai procurar lá o linfonodo sentinela. E quem é o linfonodo sentinela? É o primeiro linfonodo que drena essa cadeia, essa região. Então, com certeza, ele vai ser o primeiro a ficar azul, né? Ele é o primeiro. Então, o que vai acontecer? Quando você aplicou ali o azul patente, 1 hora depois você vai procurar o linfonodo sentinela na axila do paciente.
Só que isso não é uma coisa tão romântica, viu? Não é assim, você abre lá e o linfonodo está lá azulzinho à tua espera. Não, porque ele está ali entremeado em gordura, né? Então você tem que procurar, não é muito fácil de encontrar. Mas você encontra lá ele bonitinho, bem azulzinho. Aí o que você vai fazer? Você vai remover esse linfonodo que está corado em azul, que é o linfonodo sentinela, e você vai encaminhar para o patologista que vai estar ali e vai fazer a congelação. E aí o que o patologista vai ver? Se esse linfonodo está acometido por células cancerosas ou não, né? Células malignas do melanoma. Se por acaso esse linfonodo estiver comprometido, é feito então o esvaziamento ganglionar. Então toda a cadeia ganglionar dessa região, da axila, é esvaziada. E aí todos os linfonodos são encaminhados para exame anatomo-patológico posteriormente, para se fazer o diagnóstico de quantos linfonodos estavam acometidos pelo melanoma. Porque isso faz diferença. Se um linfonodo estava acometido, se 2, 3, né, tudo isso vai fazer parte do estadiamento do paciente, tá? Então, vamos lá recapitular. Tecnécio 99 você vai aplicar na véspera, 24 horas antes, ali na incisão onde você fez a biópsia excisional, e você vai, no dia seguinte, então, com Gamma Probe, localizar onde que tem, onde que houve, na verdade, onde está o radiofármaco, né? E aí, no caso aqui que a gente está falando, foi para a axila esquerda, né? Então, ali vai apitar. Então, você sabe que aquela cadeia é que drena a região onde foi feita a biópsia excisional, a região onde está o melanoma, na verdade. E aí, você simplesmente, o Tecnécio 99 te indica qual é a cadeia que drena a região onde estava o tumor. Ele não faz o diagnóstico do linfonodo sentinela, ele só vai indicar a cadeia. O corante que vai indicar o linfonodo sentinela é o azul patente, que você vai aplicar 1 hora antes da cirurgia, na cicatriz também, onde foi feita a biópsia excisional. E aí, quando você abre aqui a região axilar, você vai procurar esse linfonodo. E se ele estiver comprometido, você tem que fazer todo o esvaziamento de toda essa cadeia ganglionar axilar, mandar para anátomo patológico para ver quantos linfonodos estão acometidos e quantos não estão. E se por acaso esse primeiro linfonodo der negativo, o patologista fez a congelação e disse, olha, esse linfonodo não tem melanoma, não está acometido. Então a cirurgia acabou aí. Você fecha a incisão da axila, está terminada a cirurgia e para o paciente o prognóstico é muito melhor, porque ele não tem metástase linfonodal, tá bom? Então é assim. É super importante, então os alunos sempre me perguntam como deve ser feito, então, como a gente deve conduzir uma lesão suspeita de melanoma, a biópsia excisional com margem de 2 milímetros, você tem que tirar toda a lesão, até o subcutâneo, tá? E você, se a lesão for muito extensa, uma lesão de 8, 10 centímetros, aí você faz a biópsia incisional, não há perigo de espalhar, disseminar o tumor. E você vai fazer a biópsia incisional nos locais com clínica, né, onde está mais pigmentado, onde está mais infiltrado, onde está mais nodular, e não na área onde está ulcerada ou com áreas de regressão, porque você pode ter ali só necrose tumoral ou fibrose tecidual. E aí você vai encaminhar essa peça, e baseado nesse diagnóstico do melanoma, que o patologista vai confirmar, inclusive a espessura de Breslow, é que se vai indicar a pesquisa do linfonodo sentinela e a ampliação, tá? Então, a ampliação, se o melanoma tiver até 1 milímetro de espessura de Breslow, vai ser 1 centímetro de margem. Se for acima de 1 milímetro de Breslow, 2 centímetros de margem. E quais seriam as indicações de pesquisa do linfonodo sentinela? Breslow acima de 1 milímetro ou presença de ulceração ou regressão, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei aqui os comentários de vocês. Eu gostaria de receber também sugestões para as nossas lives futuras. Toda quinta-feira, às 19 horas, eu vou gravar uma live aqui para vocês, tá bom? Então é isso, gente. Obrigado aqui pela presença de todos e até a próxima live. Obrigado, viu? Tchau, tchau.